Logo, uma das moças, Rafaela, colocou veneno no copo de suco que daria ao pai. E então, a filha estendeu a mão com um copo de suco envenenado para ele. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. O senhor Francisco Cardoso vivia em uma cidade desfavorecida localizada no estado do Ceará, no Brasil. Digamos que pelo menos um de seus filhos poderia ajudá-lo, pois a sua situação era extremamente delicada. Ele não tinha estrutura, vivia em uma casa que parecia uma barraca e sobrevivia com o salário mínimo de sua aposentadoria. Ele era viúvo e então vivia sozinho. A sua idade avançada impedia o idoso de fazer qualquer tarefa que exigisse um pouco mais de força, o que dificultava em muito a vida de Francisco. Em sua infância, seus pais eram ainda mais pobres que Francisco. A coisa mais rara era a família conseguir fazer mais de uma refeição no dia. Ele tinha 4 irmãos e era o caçula. Todos os seus irmãos já haviam falecido. Francisco se casou e pôde ter uma leve melhoria de vida, mais ou menos. Durante o início do casamento, ele tinha um emprego, e por mais que recebesse bem pouco, ele conseguia sobreviver. Afinal, era apenas ele e sua esposa. No entanto, ele seguiu os passos de seus pais. Na verdade, superou os mesmos. Francisco, junto de sua companheira, tiveram 6 filhos. Na medida em que eles iam tendo mais filhos, as coisas iam ficando cada vez mais complicadas e difíceis. Tudo piorou quando a companheira dele se foi e o homem precisou cuidar sozinho de seus filhos junto de Benjamim, o filho mais velho. Eles moraram em lugares bastante pobres e precisaram se submeter a diversas humilhações para que eles pudessem sobreviver. Francisco deu a sua vida para manter os seus filhos vivos, fez o melhor por eles. No entanto, eles não retribuíram a atitude do pai humilde. Não se sabe por influência de quem, mas cada filho que melhorava um pouco de vida e saía da casa de Francisco passava a desprezar a vida medíocre e pobre do pai. Era como se eles tivessem se livrado de uma praga quando saíam da casa do Senhor. Eram no total 4 homens e 2 mulheres, e nenhum deles teve uma atitude diferente. Nenhum deles ficou rico, longe disso. Na verdade, eles apenas conseguiram uma vida melhor, financeiramente falando, do que a que tinham quando moravam todos juntos. Francisco não sabia mexer com tecnologia. O que ele sabia mesmo era enviar cartas. O idoso perdeu as contas de quantas cartas ele enviou a seus filhos, dentre elas perguntando como eles estão, pedindo uma visita e às vezes até ajuda. Francisco mal conseguia comer direito. O idoso de 66 anos não tinha condições de viver apenas com o salário mínimo da aposentadoria, visto que ele tinha contas de luz, água, telefone e assim por diante para pagar. Os seus filhos até chegavam a ver as cartas, mas quando eles notavam que se tratava do pai, eles simplesmente as rasgavam e jogavam no lixo. Alguns até liam, no entanto, não davam respostas. Na última reunião dos irmãos, eles chegaram a comentar de colocar o senhor no asilo, pois ninguém queria cuidar dele. Na verdade, se Francisco fizesse as coisas sem a ajuda de ninguém, certamente ele não ficaria vivo por tanto tempo. Felizmente, ele tinha Maria, sua vizinha, para ajudá-lo com todas as suas tarefas, inclusive financeiramente. A mulher o ajudava há anos. Uma coisa que Francisco nunca deixou de fazer foi apostar. O senhor apostava em tudo o que ele podia. Ele acreditava que um dia ele iria obter êxito e ganhar um prêmio alto que ajudaria a mudar a vida de sua família. Ele já havia gastado uma boa quantidade de dinheiro em apostas, mas Maria vivia dizendo para ele parar, visando o próprio bem do idoso. No entanto, algo que nem Francisco acreditava mais aconteceu. Quando ele chamou Maria para conferir os números de um jogo de apostas, o senhor e nem mesmo Maria acreditaram que ele de fato havia ganhado o prêmio. Francisco quase teve um ataque no coração. Era um prêmio de 3,5 milhões de reais no total. A comemoração de Francisco foi tremenda. Depois que ele pegou o prêmio, a sua vida mudou completamente. E é claro que ele não esqueceu de Maria. Ele dava tudo o que a mulher precisava e ofereceu um prêmio em dinheiro. Porém, foi recusado por Maria, pois ela o ajudava por puro prazer. Os boatos de que Francisco havia ganhado o prêmio da loteria começaram a se espalhar, de modo que chegou nos ouvidos de cada um de seus filhos, que logo se reuniram para discutir sobre isso. Depois que eles verificaram que de fato a notícia era verídica, o plano deles não era puxar saco, e sim fazer algo muito pior. Nunca se descobriu o porquê de os filhos de Francisco serem tão frios. Eles literalmente não mediam as consequências de seus atos e não tinham nenhuma empatia para com o pai.
Depois da discussão deles, eles decidiram que iriam envenenar Francisco e dividir a herança. Como desculpa para amenizar a culpa, eles disseram que o pai já estava debilitado e não merecia mais sofrer por conta de sua saúde. E assim foi. Francisco não estava acreditando quando recebeu a visita de todos os seus filhos de uma só vez. O senhor não era nada ingênuo. Ele sabia muito bem que os seus filhos o ignoravam, mas ele não se importava. O importante para o idoso é que ele de alguma forma havia conseguido reunir os seus filhos. Eles estavam rindo falsamente para o pai enquanto colocavam seu plano em prática. Logo, uma das moças, Rafaela, colocou veneno no copo de suco que daria ao pai. E então, ela caminhou para a sala onde estava Francisco, planejando dar o copo a ele. No entanto, enquanto ela preparava a bebida com veneno, a janela estava aberta e havia alguém lá. E então, a filha estendeu a mão com um copo de suco envenenado para o pai. Mas no mesmo momento, alguém abre a porta. Ela estava trancada. Todavia, existia alguém que tinha a chave da casa além de Francisco, e essa era Maria. Maria entrou na casa e junto com ela estavam 4 vizinhos. Ela imediatamente pede para que eles se afastem do senhor, pegando o copo que já estava na mão do mesmo ao mesmo tempo. Nem Francisco e nem os demais filhos estavam entendendo. Assim que os filhos de Francisco chegaram, Maria passou a ficar de olho na movimentação deles. Ela sabia que algo estava errado. Poderia ser apenas puro interesse, mas e se houvesse algo a mais? Pensando nisso, ela chamou alguns vizinhos para ficarem preparados e passou a observar a movimentação dos irmãos. Assim que viu uma das filhas de Francisco envenenando o suco, ela pegou o celular e começou a gravar a cena pela janela. Em seguida, ela pediu para um dos vizinhos chamar a polícia e entrou na casa com os outros 4. Maria revelou toda a história e resultou em uma verdadeira confusão. Eles tentaram sair da casa, mas os vizinhos e Maria os enrolaram até que a polícia chegasse. Não demorou muito e logo uma viatura encostou na rua. Os filhos de Francisco foram presos e toda a situação foi explicada para o senhor, que ficou extremamente triste, chorando e chateado. No entanto, Maria garantiu que daria todo o apoio para aquele senhor e cuidaria para que os seus próximos anos de vida fossem os melhores. Qual é a sua visão em relação à atitude de Maria? Se ela não estivesse lá naquele instante, o que você acha que teria acontecido? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo!